Quantas vezes eu requeri medida protetiva e foi indeferida. Tira o agressor de casa e defende vida. Abre-se precedente para litigância de má-fé. Não dá tempo de abrir inquérito, assinar boletim, porque senão essa mulher pode morrer. Sem maioria não há condenação. Sem maioria, presume-se inocente. Hoje temos vários parlamentares respondendo notícias crimes, inclusive eu. O segundo problema técnico dessa proposta é que ela prejudica a governança do sistema judiciário. Ainda tem gente que gostaria de condenar por PowerPoint. Esta semana, a Câmara deu continuidade à aprovação de matérias com foco nos direitos das mulheres, como o projeto de lei que determina a concessão imediata de medidas protetivas a partir da denúncia à autoridade policial. O objetivo da proposta, de autoria da ex-senadora e ministra do Planejamento, Simone Tebet, é evitar que autoridades interpretem a lei a partir de brechas que davam margem ao indeferimento das medidas. O texto segue para a sanção presidencial. Ontem mesmo eu assisti uma cena brutal. Um advogado atacando, atracando contra uma mulher, uma advogada, em plena rua ou nas ruas aqui da capital federal. Isso é muito triste. Eu não sei se antigamente tinha mais violência, ou depois da pandemia, ou depois das redes sociais, esse crime do feminicídio e a violência contra a mulher, a violência doméstica, a violência nos bares, a violência nas ruas tem aumentado assustadoramente. Eu tenho que fazer agora uma homenagem à procuradora Raquel Dodge, que entendeu naquele momento, onde o Judiciário e o Ministério Público estavam achando que estava havendo uma invasão de competência, querendo dar prerrogativas às delegacias de polícia que deveriam ser dos juízes. Não, era como se fosse iminência de risco à proteção. Não se entra no mérito, tira o agressor de casa e defende vida. Em pese tem havido mudanças relevantes por parte da relatora no projeto, entendo que ainda carece de algumas questões que possam dar mais segurança para que possamos votar com tranquilidade, tendo em vista que abre-se precedente para litigância de má-fé e ninguém quer que haja violência contra a mulher, mas muito menos a litigância contra homens que não cometem a violência. O dispositivo da lei que já define a violência doméstica e familiar contra a mulher como qualquer ação ou omissão. Não é só pela ação, é a omissão, baseada no gênero que ele cause morte, e nós estamos vendo o número de mulheres a cada dia que é assassinada. No âmbito da lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico. Não existe a hipótese de uma mulher ter sofrido não ter sofrido uma violência e vai na frente de um delegado para dizer que sofreu. Até porque ela não voltaria para casa, senhora presidente. Quando ela chegasse em casa, aí sim, ela sofreria essa violência em dobro. Quando esse projeto trata, da nobre senadora Simone Tebet, trata da emergência dessa mulher, é porque não dá tempo de abrir inquérito, assinar boletim, porque senão essa mulher pode morrer. Posso dizer, como delegada de mulheres, quantas vezes eu requeri medida protetiva e foi indeferida. Além de demorar para ser deferida, além de demorar para ela ser
de alguma forma ali apreciada, foi indeferida. Ah, não é uma situação de violência, é uma situação referente à guarda de filhos, é uma situação referente ao patrimônio, é uma situação que não cabe à violência doméstica. Hoje, a medida protetiva ela não pode ser questionada a sua natureza. Se a mulher requereu a medida protetiva, primeiro, nós temos que entender que ela deve estar assegurada da violência, não há que se questionar. Ainda na terça-feira, o plenário aprovou o projeto que transforma 23 cargos vagos de analista do Ministério Público da União em 4 cargos de procurador e 2 de promotor de justiça militar e em 17 cargos de comissão no âmbito do Ministério Público Militar. O texto vai ao Senado Federal. Agora, a ressalva que faço na tribuna é de que estes cargos, inicialmente apresentados pelo relator, eles seriam incorporados na Justiça Militar na forma de cargo de confiança, ou seja, sem o devido concurso público, o que, para mim, está absolutamente incorreto. Mas, ante a possibilidade da crítica, o relator veio e, em plenário, fez essa correção, ou seja, os cargos que são de nomeação mediante concurso no Ministério Público da União, passam para o Ministério Público Militar, mas lá também serão concursados. Nós não somos contra esse remanejamento de cargos, até porque a gente sabe que neste momento não tem custo, mas isso vai representar um custo futuro. Uma vez que você pega vários, um bloco de analistas e transforma em procuradores, isso demandará no futuro novas contratações e realmente isso vai ter um impacto futuro ainda que não tenha hoje. Nós aqui corrigimos uma profunda injustiça de servidores que acreditaram nos seus órgãos, na sua capacidade de ação administrativa e que foram penalizados por isso. Nós aprovamos aqui um reajuste para os servidores do Ministério Público e já tem um impacto orçamentário para esse reajuste. Não terá futuramente nenhum tipo de impacto. Já na quarta-feira, os deputados iniciaram as votações aprovando o uso de fita com desenho de girassóis como símbolo nacional para identificar pessoas com deficiências não aparentes, tais como surdez, visão subnormal ou transtorno do espectro autista. O projeto, de autoria do deputado Capitão Alberto Neto, segue para o Senado. O cordão de girassol que pessoas com deficiências invisíveis, que aparentemente nós não vamos identificar a deficiência dela como o autismo ou a surdez, e ela precisa de um tratamento rápido, diferenciado. E não é obrigatório, mas a pessoa com deficiência, por exemplo, vai viajar, coloca o cordão e o funcionário vai identificar que aquela pessoa precisa de um atendimento prioritário e diferenciado. E essa pessoa terá mais dignidade, mais inclusão. É uma matéria extremamente relevante, vejo várias pessoas utilizando cordão de girassol, gentilmente cedido pelo capitão Alberto Neto, e tenho certeza que a Câmara dá um grande recado à sociedade de valorização dessas pessoas que sofrem diariamente nas filas e não conseguem cumprir e exigir o seu direito. De volta à pauta feminina, a Câmara aprovou o projeto de resolução que assegura às deputadas federais grávidas, a partir da 30ª semana de gestação, o direito de registrar presença e participar das votações em plenário nas comissões da Casa de forma remota. A matéria foi promulgada. A iniciativa deste projeto, ela, com efeito, define medida imprescindível para que a maternidade não constitua em nenhum momento uma dimensão que venha a colocar-se em oposição ao exercício do mandato, ainda que assegurado o direito à licença maternidade, que também foi conquistado pelas mulheres nessa casa. Agora, nessa casa, as deputadas gestantes que precisam e têm necessidade de pegar avião para voltar para os seus estados, ela tem vários impedimentos, muitas vezes ela tem um problema de saúde no deslocamento de placenta, muitas vezes é avançada o número de semanas, elas não podiam mais pegar avião, e neste momento essa casa faz outra reparação, dando a elas o direito de votar justamente através da votação remota, garantindo a elas o exercício da sua profissão. Vamos inserir um artigo que não tem nada a ver com o contexto para aumentar o número de vice-líderes da Câmara de Deputados do governo.
de 15 para 20. É um absurdo. Repito, nosso posicionamento é contrário especificamente a esse artigo e não o restante do projeto, que tem uma excelente intenção e já deveria ter sido feito desde o início entre todas as parlamentares que estavam com gravidez. Deputado Gilson, só para esclarecimento da casa, não há jabuti, isso é um projeto de resolução. O tema de criação de vagas de vice-líderes é através de projeto de resolução. Os temas não são desconexos. E aqui uma informação para Vossa Excelência e o deputado Abílio, que parece muito interessado. A liderança do governo tem 15 vice-líderes hoje e a liderança da oposição tem 9. A proporcionalidade está sendo obedecida. O grande debate do dia foi acerca da proposta que favorece o réu quando houver empate em julgamentos de matéria penal ou processual penal. O texto aprovado, que segue para o Senado, assegura também a expedição de habeas corpus de ofício por juiz ou tribunal, ainda que sem o conhecimento da ação ou recurso e mesmo que o julgamento tenha ocorrido sem a totalidade dos integrantes do colegiado. Ficamos com uma brecha enorme de aumentar a impunidade justamente por conta que quem vai para o STF é quem tem recurso. A gente aqui não está defendendo o cidadão mais pobre, a gente não está defendendo quem não tem acesso à justiça. A gente está defendendo ou quem tem foro privilegiado, né, que é julgado no STF, ou quem tem muito dinheiro para recurso. O que o projeto faz? Tão somente estende para as decisões de matéria de caráter penal e processual penal a mesma lógica, submetendo-se à Constituição Federal, onde está consagrado o princípio da presunção de inocência. Para haver condenação, é necessário que haja maioria. Sem maioria, não há condenação. Sem maioria, presume-se inocente. Repito, já vale para habeas corpus, já vale em muitos tribunais. Hoje, temos vários parlamentares respondendo notícias crimes, inclusive eu. Como é que eu vou votar uma medida para fortalecer o judiciário no momento como está hoje? E tem que ter coragem de falar isso aqui, meus amigos. Nós precisamos fortalecer os instrumentos de defesa dos cidadãos e das cidadãs. E é o que este projeto faz, ao colocar na lei aquilo que já está na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Em caso de empate, a decisão é aquela que mais favorece ao acusado. Assim como amplia as atribuições de uma autoridade judicial aplicar de ofício o instituto do habeas corpus, no caso em que constatar que há uma pessoa sofrendo abuso por parte de um processo judicial. Pode-se defender o garantismo no direito penal enquanto princípio constitucional para beneficiar as pessoas que não são comprovadamente culpadas de um crime. No entanto, aqui no plenário da Câmara dos Deputados, muitos estão defendendo não por princípio, não por defender ideologicamente o garantismo no direito penal, mas possivelmente para beneficiar empresários acusados de participar em grandes esquemas de corrupção. Se nós hoje aprovarmos a ideia de que o empate favorece o réu, nós vamos garantir que nas grandes operações os réus sejam absolvidos e alcancem a impunidade. O segundo problema técnico dessa proposta é que ela prejudica a governança do sistema judiciário. Veja que se você tiver uma turma com 5 ministros e um vai votar, e esse ministro seja um político, esse ministro seja alguém que vai votar de modo indevido, basta ele conseguir uma outra pessoa que vote de acordo com ele e esperar que um dos outros 3 ministros saia numa consulta médica para ele levar o caso em mesa e conseguir uma decisão favorável ao réu por empate. A gente não pode prender quem o Estado não tem condições, ou manter preso quem o Estado não tem condições de demonstrar, sem sombra de dúvida, que tem pretensão de culpabilidade. E fechamos lacuna no sentido de impedir que ministros possam manipular o adiamento de julgamentos no sentido de manter réu preso. Que fazem quando tem, por exemplo, uma vaga em uma das turmas do tribunal, e isso já ocorreu com antecedência, no sentido de que o resultado não possa ser proclamado e o réu continue preso. Já ocorreu de ministro de propósito se ausentar do julgamento,
termina 2-2 e fica impossibilitado de proclamar o resultado, porque o empate serviria para absolver o réu. Quero aqui também saudar essa casa pela importante aprovação do projeto que garantiu e mais uma vez reforçou a presunção de inocência prevista na Constituição Federal. Lamentavelmente, ainda tem gente que gostaria de condenar por PowerPoint, que gostaria de condenar sem provas, e um dos pilares do Estado democrático de direito é presunção de inocência e respeito ao devido processo legal. A Câmara aprovou o projeto de autoria do deputado Luciano Dutti, que institui a Semana Nacional do Uso Consciente da Água, a ser celebrada anualmente na semana em que cair o 22 de março, Dia Mundial da Água. A proposta vai à sanção do presidente. A instituição da Semana Nacional do Uso Consciente da Água é medida relevantíssima e premente, diante dos alertas de que o Brasil já se encontra em situação de crise hídrica. Entre março e maio de 2021, registrou-se no Centro-Sul, região mais populosa do país, uma redução de 267 quilômetros cúbicos no volume total de água existente em rios, lagos, solo e aquíferos em relação à média dos últimos 20 anos. Por essa razão, é louvável a iniciativa do nobre deputado Luciano Dutti. Também a manifestação é favorável para que nós tornemos uma política pública e a todo tempo lembrar, é preciso economizar água, é preciso reciclar água, é preciso tratar até da água que estão sendo depositadas, água do chorume, que é possível ser tratada. Os aterros sanitários do nosso país estão aí no momento que estão aí quase que chegando à bancarrota, que não tem mais para onde crescer. Hoje, 22 de março, é o Dia da Água. E muitas pessoas esquecem o valor, a importância, acham que a água é infinita, que a água é para sempre, e tratam mal da água. O Brasil tem 12% da água potável do mundo e 53% da água da América do Sul. Na quinta-feira, o plenário ainda encontrou tempo para aprovar proposta que obriga municípios a elaborarem anualmente programa de contenção de construções irregulares em áreas de risco e também projeto de lei que inclui no Estatuto da Criança e do Adolescente a exigência de se notificar em cadastro nacional casos de crianças desaparecidas. A proposta, ela vai fazer a identificação, de serviços de localização de pais responsáveis pela criança, adolescentes desaparecidos, incluindo ele no cadastro centralizado e integrado, com informações de órgãos públicos, das instituições da sociedade organizada. Acrescenta ainda que as informações sobre desaparecimento será imediatamente comunicada para a inclusão do cadastro, assim que os órgãos competentes forem avisados. No relatório só trata de menor, ou seja, crianças e adolescentes, não esbarra com o direito que se tem do adulto de querer ser esquecido, que precisa conviver com a mesma angústia da família. De um lado a família quer achar, mas às vezes o adulto quer ser esquecido. Não pode mais existir um tempo, um hiato para o início da busca. Mas a busca inicia no momento em que nós divulgamos a imagem da criança. A legislação que votamos em 2019, ela inclusive criou um sistema nacional para localização e busca que trabalha com tecnologias, deputada Soraya, deputada Bia, para possibilitar até a atualização do rosto das crianças para o próximo período. Nós temos que usar de tecnologias, mas a primeira ação é o registro. Cadastro de crianças e adolescentes desaparecidos, que agora se efetiva através da junção de vários cadastros, deputada Rosário, que eu tive a honra de ter Vossa Excelência como coautora, fará com que crianças e adolescentes desse país, que todos os dias são sequestrados, são vilipendiados, possam mais rapidamente serem encontrados. Essa é a missão do Congresso Nacional.
Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Ter nesse dia de hoje, que é o dia, do combate à discriminação racial, essa sessão solene, homenageando aqui as religiões de matriz africana, é sem dúvida alguma trazer a visibilidade daqueles e daquelas que constroem dia a dia, com braços fortes, com mente, alma e coração, a riqueza do nosso país.